Fiquem todos com Deus. Bárbara, furiosa com a decisão de Fernanda, pergunta a Gonçalo se, quando ela morrer, será enterrada no jazigo da família ao lado da cozinheira. Gonçalo defende a filha e diz com que o bilhete anônimo, afinal, Bárbara está pensando que foi Gardênia quem enviou o bilhete. Eduardo garante que logo vai esclarecer tudo. Jacinto diz a Eduarda que deve continuar com seus planos, que conta com ele para tudo que precisar, pois Bárbara ameaçou desaparecer com Margarida e Gardênia caso ele não mentisse para Fernanda. Eduardo se surpreende com a revelação. Bárbara insiste em culpar Gardênia e Margarida pelo envio das flores. Fernanda garante para o pai que elas não foram culpadas, e sim Eduardo, que está de volta, mas não quer que ninguém fique sabendo da sua volta. Ela pede ao pai que guarde segredo. Eduardo tenta convencer Margarida a voltar para Jacinto e diz que se sente culpado pela separação dos dois, principalmente pelo fato de Jacinto estar ajudando. Como Margarida não acredita em nada, ele é obrigado a revelar que ele é o Eduardo, filho de soldado. E emocionada, Margarida lhe dá um abraço muito apertado e chora. Eduardo diz a Margarida que só ela e Jacinto sabem de sua volta e que agora seu nome é Franco Santoro. E pede para ela não contar a ninguém. Margarida promete que guardará o segredo e que não contará para ninguém sobre a sua verdadeira identidade. Lúcio, embriagado, propõe a Jacinto um negócio que mudará a sua vida e a de Margarida. Os Elizaldes decidem fazer uma votação para decidir quem leva ou não os restos mortais de Soledade ao mausoléu da família. Fernanda aguarda apreensiva a decisão da família sobre o destino dos restos mortais de Soledade. Aníbal lembra que no jazigo só estão sepultados membros da família Elizalde. Priscila volta a favor de Bárbara, apesar de estar furiosa, e diz para Fernanda que, assim como seu pai, votarão a favor. Fernanda e Santiago ficam felizes com o resultado da votação. Gonçalo agradece a Bárbara pelo apoio que deu a Fernanda. Lúcio diz para Jacinto que Dona Bárbara está convencida de que Margarida e Gardênia foram responsáveis pelo envio das flores a Fernanda e promete convencê-la que está errada, em troca de nada. E em troca que eles entreguem a chave da casa de Soledade. Jacinto fica furioso e responde que o único que pode lhe entregar as chaves é o Eduardo, filho de Soledade. Adriano está revoltado porque não terá lua de mel. E para piorar, Fernanda diz que só terão uma noite de núpcias quando voltar de Nova York. Aurora diz a Santiago que adorou sua família, exceto Bárbara, que lhe pareceu bem falsa e estranha. Érica acorda e estranha a casa de Franco, e ele explica as circunstâncias em que se conheceram. Ela, ao ver o seu rosto machucado, lembra da agressão de Camilo e pede sua ajuda para se vingar dele. Fernanda chora ao lembrar de sua babá Soledade. Camila fica furioso porque Fernanda o impediu de continuar a agressão. Jacinto a quem culpa pelo acidente sofrido por sua amiga. E Fernanda defende, que diz que ele não tem nada a ver com o acidente de cavalo e nem muito menos pelo ocorrido, que Jacinto é inocente. Fernanda responsabiliza por ter destruído a vida de Érica e deixa claro que não vai permitir que faça o mesmo com outras pessoas. Plutarco tenta convencer Liliana e seu amigo para ganhar a confiança e descobrir o que conversou com Fernanda. Porém, Liliana desconfia e não diz nada. Para se vingar da surra que levou de Camilo, Érica propõe a Eduardo, que agora é o Franco Santoro, que acompanha até a fazenda dos Elizaldes como se fosse seu namorado. Eduardo aceita acompanhá-la e diz sabe muito bem o que é ser humilhado por essa família.
Fernanda pergunta a Jacinto se Eduardo está no povoado, mas ele se nega a responder. Ela insiste que precisa entrar em contato com ele para informar os restos mortais de sua mãe e que irão sepultá-la no mausoléu da família Elizalde. Ciro paga a Agripina que permita que Liliana fale com sua irmã. Fernanda peça para que não se case com Damião, pois ela e Eduardo se amam. Plutarco dá flores a Liliana e pergunta sobre o que falou com a irmã. Rebeca critica Artêmio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores. O bilhete anônimo que ela recebeu no dia seguinte do casamento, ela nega ter enviado o bilhete e afirma que só Eduardo saberia. E Bárbara insiste que não foi Eduardo, uma vez que ele não apareceu no povoado para o enterro de sua mãe. Artêmio pede que investigue o caso. Liliana tenta se comunicar com Fernanda e fica intrigada com o comportamento de Margarida, que sempre hostilizou Eduardo e agora o defende e desconfia que Margarida sabe de algo. Fernanda entra em contato com Eduardo pedindo autorização sobre o traslado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu, que é tratada com indiferença por Eduardo. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela esqueceu do seu amor de infância. Priscila, mesmo sabendo que Aníbal é estéril, diz a ele que os resultados não mostram nenhum problema que impeça de engravidar. Eduardo comenta com Jacinto que desconfia de alguém que tenha ligado para a casa dos Elizalde em seu nome e diz que está preparado para a surpresa para Fernanda. Eduardo visita Liliana e questiona que se ele conhece Eduardo Juarez, pois Liliana o chama o tempo todo e Eduardo responde que sim, mas que jamais poderá visitá-la. Fernanda, já que o médico afirmou que ela e Aníbal estão em perfeitas condições de gerar um filho. Gonçalo avisa Fernanda que a exumação do corpo de Soledade será ao meio-dia. Bastante emocionada, ela comenta com o pai a separação de Eduardo e de sua mãe tenha se tornado um homem duro e sem sentimentos algum. E ela conta que Eduardo o tratou com uma estranha voz, como que falou como se fosse culpada de algo. E Gonçalo conta que durante todos esses anos e todos esses meses sempre visitou Soledade, mas ela nunca lhe disse nada nas visitas em que ele fazia para ela. Santiago e Aurora se surpreendem ao constatar que os restos mortais desapareceram. Fernanda está convencida que foi Eduardo. Plutarco, furioso, diz a Liliana que se não contar que conversou com Fernanda, vai submetê-la a tratamentos de choque e que ela realmente vai ficar louca de verdade, pois se ela não é, agora ela vai ficar. E isso foi mandado pela Bárbara. Eduardo comenta com Jacinto que vai propor um trabalho a Gardênia, pois tem certeza que ela não reconhecerá. Priscila, determinada que está a seduzir e ter um filho de Vladimir. Rebeca fica furiosa ao saber do desaparecimento. E Bárbara fica desesperada ao saber do desaparecimento dos restos mortais de Soledade. E por não ter certeza se é Eduardo que está envolvido, para descobrir a verdade, pede a Fernanda que entre em contato com ele. Fernanda diz que vai esperar alguns dias e se ele não conseguir entrar em contato com ele, irá procurar nos Estados Unidos. Aníbal conta ao pai que Camilo agrediu Érica e que desfigurou seu rosto. Fernanda, revoltada, torce para que Érica denuncie e Gonçalo fica furioso e dá um soco em Camilo e diz que não vai oferecer um jantar a Érica para que peça desculpa a ela. E Liliana fica assustada com Ciro, que foi ameaçado por Plutarco e pediu
conversou com Fernanda e pede urgentemente a ajuda de Eduardo. Fernanda diz a Bárbara que talvez Eduardo jamais volte para a fazenda, por conta da intriga que separou de sua mãe. De forma hipócrita, Bárbara responde que foi a única responsável que aconteceu tudo, simplesmente foi a sua idade, que ela não tem nada a ver com isso. Margarida é expulsa da fazenda e não se intimida diante de Bárbara e explica que está na fazenda a convite de Fernanda. E Fernanda chega nesse momento de surpresa e questiona a madrasta por que está tentando expulsar Margarida da casa, sendo que ela é da família. E Bárbara tenta se justificar e ter certeza que ela é responsável pelos envios das flores e com bilhete anônimo. Fernanda defende Margarida e diz que já sabe quem foi o responsável pelo bilhete anônimo. Priscila diz a Aníbal que está no período fértil e o pressiona ao marido para que eles façam amor, chantageado com toda essa situação para sua família, caso ele não engravide. E ela diz que vai contar toda a verdade para sua família, se caso eles não fizerem amor. A Aníbal fica revoltada com a situação, bate a porta e deixa Priscila sozinha. Fernanda comenta com Margarida que tem certeza que foi Eduardo que enviou as flores e com bilhete anônimo, e que levou no cadáver de sua mãe. E Margarida pede que avise ao Fernando quando chegar. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Desculpe ter alguns barulhos que estão aí no fundo, tá, galera? Um super beijo, fiquem todos com Deus.